Há 450 milhões de anos atrás, no coração da Amazônia, existia uma cidade chamada Ratanabá. Acredita-se que ela teria muitos tesouros e tecnologias escondidas. Será que essa história é verdade? Vem comigo para saber. Olá moçada, eu sou Rodolfo Damasceno, professor de Geografia e esse é meu canal Geografia e Atualidades. Vocês devem ter visto nas últimas semanas aí nas redes sociais falando muito dessa tal de Ratanabá, a capital do mundo, uma cidade que teria população maior do que a da grande São Paulo. Tá? Então, vamos fazer uma análise aqui dessa temática pelo ponto de vista da geografia. Tá? Então, segundo essa ideia, essa história de Ratanabá, ela estaria localizada na Amazônia. Bem, vamos lembrar que a Amazônia ela está inserida num domínio morfoclimático, né? Lembra lá do tio Aziz Absaber? Domínio morfoclimático se caracteriza aí pelo espaço natural de grande expressão territorial, onde haja um esquema de feições coerentes entre relevo, vegetação, condições hidrológicas e climáticas que singulariza aquele espaço. E aí nós temos o domínio amazônico, né, que se enquadra nesse conjunto de domínios morfoclimáticos brasileiros, sendo o domínio amazônico o maior, né, dos nossos domínios, com mais aí de 5 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Esse domínio é tão grande que você tem sobre ele a atuação de massas de ar equatorial continental, massas de ar equatorial atlântica, tá? Tem aí uma intensa pluviosidade de 3.500 milímetros ao ano, uma baixa amplitude térmica. Nesse domínio estaria aí contido a maior bacia hidrográfica do mundo, com 20% da água do globo, e aí também uma grande quantidade de rios navegáveis. A gente também pode pontuar aqui que os solos da Amazônia, eles são muito arenosos, né? Então, muito pouco arenosos, melhor dizendo, que dificulta aí a penetração de água por conta da sua composição com argila. Os solos também amazônicos, do domínio da Amazônia, eles são pouco férteis, né? A gente pensa, quando observa aquela massa florestal, né? Inclusive a Amazônia, o domínio amazônico também se chama terras baixas florestadas equatoriais, tá? Esses solos eles não são tão férteis quanto a gente imagina. Tá? Outra coisa interessante sobre esse domínio é que a gente pode dividir ali a sua composição vegetal de três formas. Você tem a mata de igapó, que é uma vegetação que se dá ali dentro dos cursos dos rios. Você vai encontrar também a mata de várzea, né, que fica ali nas adjacências dos rios, que periodicamente elas sofrem com o processo de inundação. E por último a gente vai encontrar a mata de terra firme, onde você vai ter árvores como castanheira, o mogno. Tá? Então a gente tem essa divisão bem interessante do que é o domínio amazônico. Tá? E então, o que essa teoria está dizendo aí? Vamos analisá-las por seguinte ponto. Vamos pegar aqui o aspecto cronológico, tá? Primeiramente, se diz que essa cidade existiu há 450 milhões de anos atrás. Mas o que a tabela geológica nos mostra? Nos mostra que há 450 milhões de anos atrás existiu Pangeia, né? Aquela supermassa continental cercado pelo Pantalassa, ou seja, um único oceano cercando toda essa massa continental. Esse período que a cidade é posta aí nessa cronologia, ele se daria ali no Ordoviciano. Só que no Ordoviciano, as formas de vida predominantes no planeta eram os trilobitas. É uma forma de artrópode marítimo que vivia nos oceanos primordiais, tá? Então, já cria aí uma situação conflitante com datas. Outra data que a gente traz aqui para a nossa análise, para verificar como essa conta dessa cidade não bate, é quando observamos o que acontece lá no final do Cretáceo da Era Mesozoica, há 65 milhões de anos atrás, estava acontecendo a extinção dos dinossauros. E há 6 milhões de anos atrás, lá no continente africano, começa a aparecer os primeiros ancestrais dos seres humanos. Só que por volta ali de 350 mil anos atrás é que vai surgir o Homo sapiens de fato. E há 16 mil anos é que a gente vai ter ali a presença dos seres humanos nas Américas, tá certo? Então, quando a gente traz esse arcabouço de datas aí para analisar, a gente observa que é uma loucura, um delírio, uma cidade de 450 milhões de anos atrás.
E se você curte entender essa questão da evolução humana, do surgimento do ser humano, esse livro aqui, né, do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, escrito pelo historiador Noah Harari, ele conta essa história da saga humana na Terra, desde o seu surgimento, da pré-história até os tempos modernos. Ele vai contando com uma redação, um linguajar bem interessante e cativante. É uma leitura instigante, recomendo para vocês. E aí vocês vão ver, inclusive, o surgimento das grandes cidades, dos grandes impérios. Vale a pena a leitura, deixo aqui a indicação. Um segundo ponto que eu quero trazer aqui para a nossa análise é que essa ideia diz que Ratanabá teria aí uma população maior do que a da Grande São Paulo, que atualmente conta aí em torno dos 20 milhões de habitantes. Só que, observando a história, o surgimento das grandes cidades, por volta ali tipo do século XVI, a gente vai ter Istambul, na Turquia, e Tenochtitlan, no México. Essas cidades tinham ali em torno de 150 a 200 mil habitantes, tá? Então, quando você traz uma cidade que está fora ali até do surgimento do período da humanidade, e ainda com uma população gigantesca dessa, é algo que não tem rebatimento em evidências científicas. Terceiro ponto aqui para a gente trazer para a nossa análise é quanto os túneis e as linhas achadas ali sobre as copas das árvores, né? Então, primeiramente, aquela região lá que os especialistas trabalharam, tem o Forte Príncipe da Beira, que fica em Rondônia. Trata-se ali de uma construção portuguesa do século XVIII, que estava ali no contexto de disputa de fronteiras com a Espanha, entre Portugal e Espanha. Ali esse forte se situa próximo do rio Guaporé. Quanto às linhas, né, que diriam ali que seriam feitas por essa civilização, essas linhas já são bem conhecidas dos arqueólogos que trabalham aquela região, tá? Presentes ali tais linhas no Mato Grosso, no Pará, na Amazônia, inclusive passando ali nas terras indígenas. Então, acredita-se até, tem especulação dos estudiosos, que possam ser algum tipo de formação de calcário que traz aquela configuração entreliça, né? A gente vê nas fotos, como vocês podem observar aí, tá? Então, e caso fosse uma construção humana, de origem humana, teria em torno de 1.500 a 2.000 anos e seria ali construído pelos ancestrais dos nossos indígenas, né, dos povos indígenas, tá? Então, é interessante porque nessa abordagem, os arqueólogos, entrevistas que eu vi, falavam assim que sempre quando surge uma ideia dessa fantasiosa de grandes cidades no passado, de um estilo Eldorado aqui, versão América do Sul, é como se a gente não pudesse atribuir aos povos indígenas, aos ancestrais dos povos indígenas, grandes feitos. Tá? Então existe um pouco aí de racismo nessa abordagem desse tipo de ideia de grandes cidades, como se grandes cidades, grandes construções, grandes obras, grandes feitos no geral, só fossem feitos por povos europeus e aqui nas Américas, né, os descendentes dos povos indígenas não tivessem condição de fazer. Tá? Essa polêmica toda até começou com a divulgação de um artigo na Nature, né, que fez surgir essa polêmica. Vou até deixar linkado aqui o artigo para vocês terem acesso a e lerem sobre ele, que fala sobre justamente o encontro de assentamentos, fala desse povoamento mais denso naquela região. Vale a leitura, eu vou deixar aqui linkado para vocês, tá? Então é isso, é interessante que a gente analisa o contexto em que se dá o surgimento dessa ideia de Ratanabá. A gente tem um momento em que esse domínio morfoclimático, a floresta amazônica, ela é devastada. Vocês observam nos jornais, na mídia, sempre os recordes de desmatamento, o desmatamento ilegal que ocorre, e depois a abertura que esse desmatamento faz para a grande implantação de projetos agropecuários. Então você tem a instalação ali do gado, né? E esse gado vai pisoteando o solo, criando aí um impacto nesse solo, vai compactando o solo. Isso aí resume a ideia daquela fronteira agrícola, né, que avança nessa direção do Mato Grosso, tem ali avançando também na parte mais ali do Maranhão. Então tem todo esse contexto de desmatamento, queimada. A gente vê também a questão da grilagem, né? Então a grilagem que solta mercúrio no ambiente, nas águas e contamina, por exemplo, o abastecimento de populações indígenas. Isso cria sérios conflitos socioambientais na região. Conflitos ambientais esses que eram ali denunciados pelo ambientalista, né, pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips, que estavam ali buscando fazer a proteção
daquele ambiente, dando voz a comunidades, às comunidades indígenas, trazendo elas, mostrando o protagonismo delas em defesa do meio ambiente, tá? Então, a nossa floresta amazônica, o nosso domínio morfoclimático extremamente rico em biodiversidade, tá? Então ele precisa dessa proteção e é preciso que nesse momento a gente não se debruce em teorias loucas, sem cabimento, sem rebatimento em evidências científicas e sim vá discutir formas de preservação daquela floresta, demarcação das terras dos povos indígenas, dos quilombolas, ribeirinhos, para fazer valer aí um projeto realmente de sustentabilidade e homenagear, de uma certa forma, os esforços do indigenista Bruno Pereira e do Dom Phillips, que estavam querendo mostrar isso para a gente, tá certo? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, peço que deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos para ter as notificações do meu canal. Eu queria deixar aqui um agradecimento ao meu colega David, do canal Sem Cabos, que me emprestou um microfone que ajudou bastante aqui, certo? Então é isso. Muito obrigado, valeu, até a próxima!